Oiê, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Álvaro, Ricardo e eu, podcast em que eu te conto como fazer intercâmbio em Portugal de forma acessível. Eu sou a Júlia, estudante de contabilidade na USP de Ribeirão Preto, e esse projeto é resultado de uma bolsa de empreendedorismo e mobilidade internacional da USPIN, a Agência USP de Inovação. E é sobre essa bolsa que eu vamos falar hoje. Então, esse episódio é para você, que é uspiano ou sonha em entrar na USP e realizar um intercâmbio com bolsa. Para falar da bolsa e do intercâmbio em Portugal, a convidada muito especial de hoje é minha grande amiga pessoal, Isabela. Vamos nessa, Isa? Primeiro eu quero muito agradecer a sua participação e abrir aqui espaço para você se apresentar. Manda ver. Oi, Ju, ou Gira, como eu te conheço mais. Queria agradecer pelo convite, eu me senti muito honrada em poder compartilhar, porque eu acho que é muito pouco divulgado esse edital, né? Eu me sinto muito honrada em poder compartilhar isso com o pessoal. Então, sou Isabela, meu apelido de faculdade é Formiga, e eu faço psicologia, né? Eu tô no último ano de psico, tô no último semestre, e eu fui para Portugal no ano passado, no segundo semestre de 2024. Boa! Antes da Isa compartilhar essa experiência, eu tô com o edital aqui em mãos e eu vou contextualizar sobre a bolsa da USPIN para vocês. Lembrando que esse é o edital de 2025. O edital costuma sair entre abril e maio e é bom conferir se existe algum mais atualizado para você se basear. Algumas informações gerais. Essa é uma bolsa de intercâmbio para estudantes da graduação da USP e o objetivo é desenvolver um projeto de inovação ou empreendedorismo no exterior, contribuindo e impactando positivamente a sociedade. Para isso, você precisa estar em parceria com ou instituições de ensino, startups, incubadoras, centros de inovação ou organizações governamentais de outro país. O projeto deve durar de 3 a 6 meses e o valor da bolsa é de 21 mil, caso seu destino seja na América Latina, ou 30 mil para destinos fora da América Latina. E quais são os requisitos? Primeiro, como eu já falei, ser aluno de graduação da USP e estar regularmente matriculado e não ter reprovações e disciplinas obrigatórias que não tenham sido novamente cursadas. Ou seja, se você reprovou em uma obrigatória, você vai precisar refazer e ser aprovado para poder se inscrever. Você precisa ter conclusão de ao menos 40% do curso e uma média normalizada por turma igual ou superior a 5. Essa média não é a média ponderada que você encontra no seu histórico escolar no Júpiter. A média normalizada, ela vai analisar o seu desempenho em relação à sua sala e para acessar, você vai acessar o Sistema Mundus, que é muito parecido ao Júpiter, vai clicar em editais, alunos de graduação, média normalizada por turma. Outro requisito é ter cursado ou estar cursando alguma disciplina de empreendedorismo ou inovação da USP. As disciplinas que entram nessa seleção você pode consultar no site da USP. No meu caso, eu fiz uma matéria online da Pró-Reitoria da Graduação, a PRG, e ela chama Fundamentos de Empreendedorismo. Então, quando estiver no período de matrícula, você pode filtrar a sigla PRG e ver se tem alguma matéria de empreendedorismo disponível, que provavelmente ela vai ser online. Por fim, o último requisito, você não pode ter recebido no passado outras bolsas de mobilidade pela Alcânia. Depois de todos esses requisitos, o que eu preciso fazer para me inscrever? Primeiro, você precisa ter contatado alguma instituição estrangeira que esteja disposta a te ajudar e a te receber. E na hora da inscrição, você vai precisar anexar uma carta de aceite da instituição, confirmando a parceria de vocês. Você vai precisar de um comprovante de proficiência no idioma do destino, a não ser que ou a instituição te exima desse documento, ou o seu destino for Portugal, que é o nosso caso aqui. Você vai precisar do passaporte, pode demorar um pouquinho para sair, então é bom tirar com antecedência. E, por fim, de um plano de atividades, um documento bem detalhado com todo o seu projeto. Aqui, eles vão avaliar se os seus objetivos e o cronograma estão claros, se a proposta tem algum teor de inovação e empreendedorismo e o grau de contribuição do projeto à sociedade. A USPIN, ela disponibiliza o modelo desse plano de atividades no edital e é imprescindível você consultar. Depois de dito tudo isso, Isa, me conta, como era o seu projeto? O que você foi fazer em Portugal? Então, o meu intercâmbio, ele aconteceu na Associação Recovery IPSS, que é uma instituição sem fins lucrativos, se não me engano. E fica em Barcelos, em Portugal, no distrito de Braga. E a Recovery é uma instituição de saúde mental e é uma referência na região de Braga, ali no mundo, né? Barcelos é considerada a capital mundial da saúde mental, pelo que eu fiquei sabendo quando eu estava lá.
E o meu projeto, basicamente, foi dar aula de teatro como forma de dramaterapia, que se insere no ramo ali da arte-terapia, dentro da psicologia, considerando que é um tratamento psicocognitivo nos pacientes adultos portadores de transtornos mentais que são utilizadores ali da associação Recover. Ah, eu adoro quando você conta dessa experiência, parece ter sido incrível, muito rica. E conta um pouco mais da sua rotina, como era o seu dia a dia? A minha rotina era participar do dia a dia ali do Fórum Socioocupacional. Como não é um hospital, a associação é considerada um fórum socioocupacional. Então, os utilizadores desse fórum socioocupacional, cada dia tinha um tipo de atividade. Então, tinha o dia da ginástica, tinha o dia da informática, e aí tinha o dia todos os dias tinham várias atividades, mas aí tinha o dia da aula de dramaterapia, tinha o dia que tinha as aulas temáticas que eu comentei aqui já, né, na pergunta anterior. Então, eu passava o dia a dia ali, eu ajudava nas tarefas, ajudava os profissionais ali a aplicarem as atividades, então, acompanhava as refeições do dia a dia, porque eles tomavam café da manhã, almoço e café da tarde, até a associação fechar. Então, eu entrava ali mais ou menos às 10 da manhã e eu ficava até umas 5, 6 horas. Então, eu dava as aulas geralmente às sextas-feiras e as aulas do Brasil eram em algum outro dia que encaixasse. Variava bastante as atividades. Que legal. E como você chegou nesse projeto? Como que foi a preparação, desde o contato com a instituição estrangeira, a associação, até o desenvolvimento ali do plano de atividades, elaborar o que você ia fazer no dia a dia com os utilizadores da associação? Então, quem me mandou e quem me falou do edital foi minha querida amiga Gira, Júlia Molina, vulgo você, que me falou do edital e me mandou ele, né? Então foi num belo dia, numa sexta-feira, eu lembro até hoje, você me mandou o edital, falou que estava aberto, e eu falei, ok. Primeira coisa foi me auto-sabotar, né? Aí eu falei, meu Deus, com certeza eu não tenho o que pede, eu não tenho os pré-requisitos, porque eu já estava me preparando para o intercâmbio, então acho que começa aí, né? É abrir um edital, abrir os editais possíveis e você vê o que precisa ter, o que você precisa ter. É uma prova de proficiência que precisa fazer, é um passaporte que precisa tirar, então eu fui me preparando desde mais ou menos o segundo ano da faculdade ali. E aí, quando eu já tinha meio que tudo que eu precisava, aí você me mandou esse edital, e aí eu vi que eu tinha esses pré-requisitos já. O que faltava era eu correr atrás do projeto, da instituição, entrar em contato. Então, foi o que eu fiz. Eu li bem o edital, isso é muito importante. Então, ler o edital, tópico por tópico, ver ali os pré-requisitos. Então, eu comecei a entrar em contato com a instituição. Na época que eu fui me inscrever, né, no Sistema Mundus, tinha um espaço com uma lista de vários países do mundo inteiro, e cada país tinha uma cacetada de instituições que eu poderia entrar em contato. Hoje em dia eu não sei se tem mais, porque ela era uma base, essa lista, né? Então você pode entrar em contato com qualquer instituição de fora dessa lista também. Mas me ajudou para filtrar, porque, né, por onde começar, né? Então eu peguei os países primeiros, os países que eu queria me inscrever, que eu faria um intercâmbio, me inscrever não, né? Que eu faria um intercâmbio. E aí, país por país, eu fui separando as instituições que tinham a ver com psicologia, psiquiatria, saúde mental, teatro, música, instituições culturais, então, instituições que eu me interessaria em fazer um intercâmbio ou que daria para aplicar a psicologia, né, a minha área. Então, eu filtrei instituições de psico, basicamente, países, e eu coloquei tudo num Docs. Então, abri um Docs, separei por países e instituições por países, entrei no site de cada instituição, entrei em contato com cada instituição, e aí eu mandava um textinho base para essas instituições, e eu adaptava um pouco de acordo, né, para vender meu peixe também, né, para cada uma. E falando sobre ser um intercâmbio voluntário, eles não iam ter gasto, para eu elaborar um projeto que fosse de interesse para eles e também que eu pudesse oferecer uma troca de experiências, trocas culturais e tal. E aí eu recebi algumas respostas, a maioria delas foram negativas, né? Mas eu recebi umas respostas, só que realmente a instituição que estava realmente interessada foi a Recover, foi essa que eu fiz o intercâmbio, a gente marcou uma reunião, e tal, eu expliquei melhor sobre o intercâmbio,
falei que eles não iam ter gasto nenhum, e aí, nessas reuniões, a gente foi elaborando possíveis temas, possíveis projetos que eu poderia oferecer, que a gente poderia ter essa troca aí recíproca. Então, a gente foi falando, conversando, e chegamos na dramaterapia, né? Eu dar aulas de teatro como forma de arte-terapia para os utilizadores, né? Portadores de transtornos mentais aí. E aí, beleza, depois que eles falaram, ok, me manda os documentos que eu preciso assinar, mandei os documentos para eles fizeram a carta de aceite, eu elaborei o projeto, escrevi o projeto inteiro de acordo com o edital, peguei as assinaturas necessárias que o edital pedia e enviei. Me inscrevi, eu lembro que até eu conseguir tudo mesmo, foi o último dia, o dia que fechavam as inscrições, aí eu me inscrevi, mandei, e um mês depois eu recebi a resposta de que eu tinha passado. Então foi um dos melhores dias da minha vida, né? Boa, para mim também, o dia que eu passei. Foi muito feliz, porque são anos e anos pensando, elaborando a ideia de fazer um intercâmbio, e depois a preparação, ela é bem trabalhosa, mas quando a gente recebe a resposta é super gratificante. E, Isa, eu queria te perguntar sobre expectativas, porque você comentou que intercâmbio sempre foi um sonho seu, que você ficou anos e anos pensando na ideia, mas e quando você chegou lá? Teve alguma quebra de expectativa? Alguma coisa não saiu como você esperava? Eu diria que teve uma quebra de expectativa positiva, porque eu não sabia muito o que esperar, né? Quanto à recepção dos portugueses, se iam ter estereótipos, como que eles iriam me ver como brasileira, como estrangeira ali, né? Intercambista. Mas foi uma expectativa positiva, porque eu estava esperando um pouco de um estranhamento, né, um choque cultural maior. Lógico que tiveram muitos choques culturais, só que eu fui muito bem recebida, na verdade. Eu fui muito bem acolhida, o pessoal da instituição, principalmente, assim, me fez me sentir super em casa, me deu muita liberdade para eu me comunicar e me conectar com eles também. Os utilizadores, foi incrível, né? Então, lógico que essas aulas temáticas do Brasil tiveram muitos choques culturais que eles pensavam que era de um jeito e aí eu mostrava que era de outro e foi muito rico tudo. Acho que de quebra de expectativas, talvez quando eu viajei por lá também, né? Dei uma viajada e acho que os países que tiveram alguns lugares que eu fui que eu achava que eu ia ficar assim maravilhada e que eu ia ficar extremamente feliz e, lógico, fiquei feliz em todos esses países, mas, por exemplo, achei que Paris eu ia ficar apaixonadíssima, assim, é lindo, eu amei estar lá, não me entendam mal, foi incrível, mas, por exemplo, eu gostei muito mais de Londres do que de Paris, eu achava que seria o contrário, talvez, então eu acho que é importante a gente se manter aberta, sabe, manter aberta, manter nosso coração aberto, a gente tem nossas expectativas, eu acho que são coisas meio que inseparáveis da gente até certo aspecto, mas é importante a gente sempre deixar a nossa mente aberta por essas expectativas também serem quebradas, né? Positivas e negativamente, e a gente se readequar e se reestruturar aí nessas expectativas também. Tem o risco, né, da gente quebrar a cara ou se surpreender. E, enfim, Europa tem os problemas, assim como o Brasil, então acho que a gente não pode ir para lá achando que vai resolver todos os nossos problemas do intercâmbio. Mas com certeza é uma experiência muito válida. E eu queria mais escutar de você sobre esses feedbacks que você recebeu do projeto. Conta mais como que foi o retorno, como que você sente que impactou esse seu grupo. Então, eu e os profissionais de lá, a gente sempre tinha uma comunicação muito aberta, assim. Então, eu sempre pedia feedback, até porque eu estava numa cultura diferente e tudo mais, né? Eu tinha um receio, né, de ultrapassar limites, de até que ponto eu poderia ir e tal. E eu sempre tive feedbacks bons, na verdade. Na hora que eu ia estruturar as atividades, eu falava, via até que ponto fazia sentido, até que ponto não fazia. E conforme os meses foram passando, né, foram 5 meses mais ou menos de projeto ali com eles, e eu via um crescimento, um desenvolvimento teatral deles, cognitivo também, na questão de. A maioria, na verdade, todos eles nunca tinham feito uma aula de teatro, os jogos teatrais que a gente fala, né? Então, eu vejo essa evolução teatral e psicológica até
durante esses meses foi muito bom, e os profissionais também me deram esse retorno de que eles viam que eles estavam mais expressivos, eles conseguiam decorar mais textos, por exemplo, estavam mais envolvidos, cada vez mais envolvidos. No começo eles não sabiam o que esperar do teatro, sobre aulas teatrais e tal, de uma brasileira até, né? E aí depois eles foram se soltando, foram se vinculando, se deixando se movimentar e se expressar, e eu sinto que psicologicamente foi uma evolução clara e visual também. Então, eu tive feedbacks muito positivos, e até quando eu conto desse projeto para as pessoas, elas e mostro fotos, mostro vídeos, porque eles também apresentaram uma peça ali para a gente da associação, uma peça sobre o Galo de Barcelos, e foi muito lindo de ver, foi emocionante, e é bom receber esses feedbacks, sabe? Ai, eu imagino, tenho muito orgulho nessa minha amiga. E em você, como você sente que toda essa experiência te impactou, tanto profissionalmente, mas também como pessoa? Nossa, eu não sei nem se eu consigo explicar, porque é tão única essa experiência, sabe? Eu sinto que minha cabeça abriu de um jeito. Eu falo que a gente não volta a mesma pessoa. A gente não volta a mesma pessoa. Eu sinto que eu explorei lados meus e tive que ser muito resiliente, porque são choques culturais. Eu não fiquei só em Portugal, né? Eu fui para outros países também visitar e conhecer pessoas de culturas diferentes. E eu sinto que o projeto em si, me conectar com todas essas pessoas. Eu nunca tinha trabalhado com pessoas portadoras de transtornos mentais. Foi uma experiência incrível, incrível, incrível. Me conectar com eles, com os profissionais, criar relações verdadeiras ali, de culturas diferentes, e ver que isso é possível. Então, eu fiquei muito emocionada quando eu estava para voltar para o Brasil. Eu estava feliz que eu ia ver minha família, mas eu sentia que eu tinha feito uma outra família ali também, sabe? Deixado um pedacinho de mim, e eu sinto que eu me revolucionei. Eu falo que foi uma revolução na minha vida, e aprender a olhar a vida como oportunidade de vida mesmo. A gente, quando está no intercâmbio, a gente quer pegar todas as oportunidades, os momentos, as coisas únicas, experiências únicas, e no dia a dia as coisas às vezes passam batido, né? Então eu tento sempre aplicar no meu dia a dia essa visão de novidade, de se jogar nas experiências, tentar coisas novas, se abrir para as pessoas. Tento aplicar isso que eu aprendi lá fora e aqui, a ver as coisas em uma visão mais ampla, né? Nem sempre preto e branco, 8 ou 80, né? As coisas são mais complexas. Como sua amiga, né, no dia a dia eu percebo que você se desenvolveu e cresceu muito estando lá, pessoalmente, mas também profissionalmente, trabalhando com tanto propósito. Então, fico muito feliz por toda essa experiência que você teve e que a USP ela proporcionou, né? Então, a gente, sendo estudante da USP, tem várias oportunidades que estão aí, a gente só precisa pesquisar um pouco mais e ir atrás e acreditar que a gente consegue, né? Não colocar barreiras e obstáculos que não existem, né? Não deixar a autossabotagem tomar conta da gente. Isa, falando um pouco do valor da bolsa, você acha que ela foi suficiente? Você comentou que viajou para outros países, mas falando de Portugal, os 5 meses que você ficou desenvolvendo o projeto, financeiramente, você conseguiu se manter com a bolsa? Sim, eu acho que sim, porque principalmente eu fui para uma cidade de interior, né? Barcelos, eu fiz uma pesquisa ali, né, no famoso chat GPT, também me ajudou muito nesse sentido a me preparar, e é uma das cidades com um custo de vida baixo até. Então, eu procurei também os quartos mais baratos possíveis na hora de eu procurar uma moradia, né, para ficar, e eu não fui chutando alto, porque o meu objetivo era gastar com outras coisas, experiências também e tal. Então, o que eu pudesse me manter ali, eu não procurei muito luxo, não. Eu procurei um dos quartos mais baratos, mas, por exemplo, se você for para o Porto, já são aluguéis mais caros, então acho que depende. Mas, para o meu caso, eu sinto que foi suficiente. Eu consegui, me organizei financeiramente, eu acho que isso é importante, fazer uma planilha ali, bater os seus gastos. A bolsa cobriu a minha passagem de ida, de volta, alimentação, custos com visto de estudante também, que eu tive que gastar antes, moradia e transporte, né? Porque lá é muito bom. Na Europa, o transporte, a malha ferroviária é incrível, você consegue viajar muito por lá também.
Então, para visitar ali as redondezas, viajar pelo Porto, é tudo meio que perto também ali em Portugal, então o transporte também cobriu. Eu sinto que sim, mas para viajar, sim, eu tive que usar do meu dinheiro, que eu já estava guardando há uns anos, belos anos, na verdade. Então, depende do seu objetivo. Sim, acho que você deu duas ótimas dicas aqui. Primeiro, escolher uma cidade de interior, com certeza vai sair mais barato do que capitais. Capitais acabam ficando muito mais caro, principalmente por conta do aluguel, principalmente na Europa, vai ali comer quase metade da sua bolsa, então é bom procurar por cidades mais interioranas, às vezes cidades universitárias, que vão ter alojamentos, dormitórios e acomodações mais acessíveis. E a segunda dica que você deu, que eu estou usando muito nesse meu planejamento agora de intercâmbio, é o chat GPT. Todo dia eu faço uma pergunta para o ChatGPT e ele é ótimo, assim. Eu pergunto quanto que eu vou gastar para fazer essa viagem, e depois, se eu tento bater, confirmar em outras fontes com meus amigos, provavelmente vai dar muito, muito similar. Então, use e abuse do ChatGPT, ele vai ser um grande amigo nesse planejamento. E já se aproximando aqui do fim, se você pudesse dar uma dica para quem está buscando a bolsa de empreendedorismo, qual dica seria? Vai atrás do edital, porque é aquilo, né? O passo mais difícil é o primeiro. Mas depois que você vai lá e corta essa procrastinação de correr atrás das coisas, isso para a vida, né? No geral. As coisas ficam mais fáceis. Então, vai no Sistema Mundus, vai atrás do edital, vê o que precisa, vê qual o planejamento que você precisa para correr atrás do que você quer, porque é isso, é o primeiro passo. Então, vai atrás, lê tudo certinho, que o seu sonho está mais perto do que você imagina, porque para mim era muito inalcançável, e com planejamento, eu enfrentando as minhas procrastinações e autossabotagens, eu consegui e foi incrível. É exatamente isso. Acho que não se deixe assustar pelo processo, que é trabalhoso, e não se assuste também com os nãos que você vai levar. Eu levei um monte de não quando eu recebia não, né? Eu mandei muitos e-mails no começo, e às vezes nem recebia resposta, e não desisti, fui tentando por outros meios, até que eu encontrei, e essa até uma dica, que encontrei um professor meu da faculdade que tinha contato com alguém de Portugal, e aí eu conseguiu me conectar a ele. Então busque por intermediários, tenta esgotar todos os meios, e que nem a Isa falou, ela se inscreveu no último dia, né? Então tem tempo, até o último dia ainda é jogo, é bastante coisa, é bastante documento, mas vai dar certo. Acho que o processo é mais trabalhoso do que difícil. Então, se você desmembrar ali todas as fases e tudo que você precisa fazer, vai dar certo. Que a gente queria passar, espero que você saia desse podcast um pouco mais inspirado para correr atrás dos seus sonhos. Qualquer dúvida sobre a bolsa da Alspin, eu estou à disposição, acredito que a Isa também. O time da Alspin, ele também é bastante solícito, então se você tiver alguma dúvida, manda e-mail para eles, não fica com dúvida, eles estão lá para te ajudar, tá bem? E vai dar certo. Isa, você se forma em psicologia esse ano, certo? Como eu posso acompanhar o seu trabalho e como eu posso entrar em contato com você, se eu quiser? Me formo esse ano em psicologia, sim. E pode entrar em contato comigo, quem quiser também, quem tiver dúvida, estou super à disposição. @IsaThiago com 2 T's. Me sinto muito famosa aqui passando no meu Instagram, muito estranho, mas é isso. É Isa Thiago sem H e com 2 T's. Boa, ela faz conteúdos ótimos de reflexões sobre a vida, gente, vocês vão adorar. Às vezes fazem sentido. Boa, obrigada, Isa. Tchau, tchau.